Olá, a semana no Supremo Tribunal Federal foi daquelas, viu? Com decisões que impactam desde a estrutura política do país até o bolso de todo mundo. Hoje, a gente vai mergulhar fundo e decifrar os pontos mais importantes do informativo 1207, que saiu agora, na semana de 16 de março de 2026. Para a gente entender tudo direitinho, nossa conversa vai seguir um roteiro. Primeiro, a gente vai explorar alguns casos bem interessantes sobre administração pública e direitos fundamentais. Depois, vamos para o campo minado do direito processual e tributário, com umas decisões de peso. E no final, a gente junta todas as peças para ter uma visão completa do que o STF está sinalizando. Então, para começar, vamos dar uma olhada em 3 julgamentos que vão direto no coração de como o poder público funciona, de como a gente lida com a nossa cultura e, claro, das regras do jogo político no Brasil. O primeiro caso que a gente vai analisar, a ADI 5777, joga na mesa exatamente essa pergunta. Será que a criação de certos cargos de livre nomeação, os comissionados, dentro do Ministério Público de um Estado é constitucional? E a resposta da Corte foi que sim, esses cargos são constitucionais. O raciocínio por trás da decisão foi o de que as tarefas deles, como elaborar minutas, fazer pesquisas, enfim, dar suporte jurídico direto, são funções de assessoramento. E assessoramento, por natureza, exige uma relação de confiança pessoal, o que justifica não ser um cargo de concurso. Agora a gente entra num caso que é um prato cheio para quem gosta de um bom debate jurídico. Na ADI 5772, o desafio do tribunal foi colocar na balança 2 princípios constitucionais que, à primeira vista, parecem estar em rota de colisão. De um lado, a gente tem a proteção das tradições culturais, com a vaquejada sendo defendida como patrimônio imaterial. Do outro lado, um dever fundamental que está na Constituição, o de impedir qualquer tipo de crueldade contra os animais. E aí, como resolver? A saída encontrada pelo Supremo foi declarar a vaquejada constitucional, mas com uma condição enorme, um porém fundamental. A prática só é válida se seguir à risca um conjunto de normas de bem-estar animal, que já existem em lei, para garantir que não haja maus tratos. Agora, saindo da arena da vaquejada e entrando na arena política, a ADI 5398 trouxe uma pergunta que mexe diretamente com a estabilidade dos partidos. A criação de um partido novinho em folha é uma razão justa para um político eleito mudar de legenda sem correr o risco de perder o mandato? E a resposta da Corte foi um sonoro não. Criar um partido novo deixou de ser considerado uma justa causa para essa troca-troca. O objetivo aqui é bem claro, né? Tentar diminuir a fragmentação partidária, fortalecer as legendas que já existem e, com isso, trazer um pouco mais de estabilidade para o nosso sistema político. Claro, mantendo algumas exceções que a própria Constituição já prevê. Bom, agora a gente muda o foco e entra numa área que, olha, tem um peso enorme, com consequências econômicas bem diretas. Vamos falar de 3 decisões marcantes sobre processo legal e questões tributárias bem complexas. Mas antes de tudo, a gente precisa ter um conceito na ponta da língua: coisa julgada. Pensa assim, é quando o juiz bate o martelo, o processo acaba e não dá mais para recorrer. A decisão se torna definitiva, imutável. Fim de papo. Só que, e se essa decisão finalíssima, que ninguém podia mais contestar, foi baseada numa lei que tempos depois o próprio Supremo vai lá e diz que é inconstitucional? E aí, como é que fica? É exatamente essa bomba que o recurso extraordinário 58.668 teve que desarmar. Para resolver esse nó, a Corte criou teses novas. Basicamente, foi criado um mecanismo para permitir que essa decisão final seja questionada. É possível fazer isso por uma simples petição, num prazo de 2 anos a partir da decisão do STF que declarou a lei inconstitucional, e os efeitos financeiros disso retroagem por no máximo 5 anos. O ponto crucial é que essa regra vale mesmo que a decisão do STF venha depois que o caso já tinha transitado em julgado. É uma forma de dizer que a Constituição está acima de tudo, inclusive da coisa julgada. Seguindo na área tributária, vamos para o RS 607-109, que discutiu o tema 304. O assunto aqui era a possibilidade de ter créditos de PIS e COFINS na compra de materiais recicláveis de cooperativas. Um tema bem específico, mas com um impacto social gigante. O que aconteceu foi o seguinte: uma lei de 2005, a 11.196, permitia esses créditos. Só que o tribunal já tinha declarado essa parte da lei inconstitucional. A grande questão agora era, e o passado, como fica? É aí que entra a famosa modulação dos efeitos. O STF decidiu que a inconstitucionalidade só vale daqui para frente, a partir de 6 de março de 2026.
e quem já tinha entrado na justiça até 15 de junho de 2021 está com seu direito garantido. Essa medida foi super importante para impedir a cobrança retroativa de impostos das cooperativas de catadores, que geralmente são de baixa renda. E para fechar a rodada de tributos, um caso que mostra bem essa discussão sobre o que é essencial e o que é supérfluo. Por anos, os estados cobraram alíquotas de ICMS bem mais altas sobre energia elétrica e serviços de comunicação. Eles classificavam esses serviços como supérfluos, para poder arrecadar mais e financiar os fundos de combate à pobreza. Só que aí veio a Lei Complementar 194, de 2022, e bateu o pé. Energia e comunicação são serviços essenciais. Com base nessa nova lei, o STF declarou essas alíquotas maiores inconstitucionais. Mas, de novo, a gente vê a modulação de efeitos em ação. A Corte adiou a validade dessa decisão lá para 1º de janeiro de 2027, justamente para dar tempo para os estados se planejarem e ajustarem seus orçamentos, sem um rombo repentino. Ufa, depois de passar por todos esses casos, vamos dar um passo para trás e tentar enxergar a floresta, e não só as árvores. O que todas essas decisões, juntas, nos dizem sobre o foco atual do Supremo. Fica bem nítido que alguns temas foram a espinha dorsal dos julgamentos da semana. A gente vê uma preocupação enorme com a segurança jurídica, o uso constante da modulação de efeitos como uma ferramenta para evitar o caos econômico, o eterno malabarismo para equilibrar princípios constitucionais e, por fim, a reafirmação de que certos serviços são sim essenciais para a vida de todo mundo. E tem uma frase de uma das decisões, do tema 360, que para mim resume perfeitamente o grande desafio que a Corte enfrentou essa semana. Eles buscaram, e cito, harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição. E isso tudo nos deixa com uma reflexão provocadora, né? Em um sistema jurídico em que a Constituição é a lei suprema, a lei maior de todas, quando uma decisão judicial pode ser considerada verdadeiramente final? Parece que essa é uma pergunta que está sempre sendo redefinida.